Problema. Qual é o problema, Nathalie? Qual é o problema? Eu já quero falar sobre o pessoal lá graduando de enfermagem. Tá fazendo um estudo de caso para saber qual a taxa de recuperação de determinados pacientes submetidos a um procedimento cirúrgico X ou um pós-operatório Y, por exemplo. Quantos pacientes se recuperam quando a gente aplica o pós-operatório Y? Quantos pacientes se recuperam quando a gente aplica o pós-operatório Z? E com qual velocidade esses pacientes se recuperam quando a gente aplica o protocolo X? E com qual velocidade eles melhoram quando a gente aplica o protocolo Y? Qual é a preocupação? Toda vez que você precisar entender o problema, pergunte: qual é a minha preocupação? Porque o problema é uma pergunta. O problema é sempre uma pergunta. Se eu estou querendo saber com qual velocidade o paciente melhora, com qual protocolo o paciente melhora, minha preocupação ali é qual procedimento pós-cirúrgico deve ser aplicado para que o paciente se recupere de forma mais rápida. Então, eu analisei uma circunstância dentro de um tema, percebi que havia uma necessidade de avaliar se é o X ou se é o Y que vai melhorar o meu paciente. Pode ser que naquele caso ali, em específico, que eu esteja estudando, é o protocolo X. Isso aí já vai cair nas hipóteses. Guarda essa informação. Mas pode ser que o protocolo Y ajude também, mas demore mais. Então, qual foi o problema? O problema é descobrir qual é o protocolo pós-cirúrgico que vai fazer com que o meu paciente tenha uma melhor recuperação. Você quer ver um outro exemplo aqui? Qual a utilidade da era informatizada para a atualidade? Olha que preocupação maravilhosa. Gente, vem cá. Qual é a utilidade de fato da gente estar vivendo uma era tão informatizada? Quais são os prós? Quais são os contras? Olha o título desse TCC. Vantagens e desvantagens da era informatizada para a atualidade. Pronto. É o título do seu TCC. Como o serviço social pode atuar no enfrentamento do trabalho infantil? Como é que eu aqui, poxa, eu sou de serviço social e eu me incomodo pra caramba com a questão do trabalho infantil. Como que eu, atuando como nessa área de serviço social, posso ajudar no enfrentamento do trabalho infantil? É o seu tema de TCC. E o título? A atuação do serviço social no enfrentamento do trabalho infantil. Você está percebendo que quando você delimita o problema, você acha o título? Perfeito. E se fosse em um lugar bem específico, Nath? A atuação do serviço social no enfrentamento do trabalho infantil na região tal, ou na cidade tal, ou na região ribeirinha, enfim. Aí você bota 2 pontinhos, subtítulo. Certo? Uma coisa que me perguntaram muito ultimamente: qual a real função do STF no cenário brasileiro? Meu Deus, será que tem isso na Constituição? Olha que coisa interessante para quem é da área do direito aí, discutir. Será que o STF de fato ultrapassa os poderes dele? Será que ele tá pisando fora da linha? Será que não tem ninguém que possa controlar o STF? Quer ver um tema? O STF quer ver um título? Não é nem um tema. O STF como um superpoder. Seu título pode ser a pergunta: o STF é um superpoder? Imagina aí, uma manchete dessa. Você não para ler, não? Eu pararia para ler. Imagina o seu artigo científico com esse título. Sua monografia com esse título. Outra coisa, né? Quais são as novas perspectivas e tendências na área do marketing? Meu Deus, isso aqui é imenso. Esse daqui você precisa obrigatoriamente delimitar, porque você não tem como falar de tudo. Então você pode, quais são as novas perspectivas e as novas tendências do marketing? Quais são as que mais te chamam a atenção? Nathalie, tal e tal. Então, seleciona uma ou duas, porque você não teve condição de falar sobre
todas elas. Mas vocês entenderam como facilita? Como vai abrindo, vai clareando o que você tem que fazer?